Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Gostaria de agradecer você de casa que nos enviou uma série de e-mails, entrou lá no nosso Facebook, no nosso Twitter e também no nosso canal no YouTube. Meu muito obrigado. Nosso canal do YouTube teve mais de 3.600 acessos. Você de casa tem contribuído e muito para o desenvolvimento do Instituto Internacional de Direito Comparado. E fica aqui, em nome do nosso presidente, Dr. Régis de Oliveira, o nosso especial apreço a você de casa e nosso agradecimento. O livro da semana é o livro do professor Eduardo Arruda Alvim, do professor Arruda Alvim e do professor Araquém de Assis. Comentários ao Código de Processo Civil. Inclusive, você que acompanha o nosso programa sabe que esse é o segundo programa com referência às reformas no Código de Processo Civil. Nós estamos focando isso nesse primeiro e segundo semestre de 2012 em razão das alterações do anteprojeto de mudança da nossa lei de processo civil. Então, hoje nós já trouxemos aqui o professor Costa Machado, que deu duas entrevistas falando sobre o caso, inclusive sobre o chamado substitutivo Costa Machado, não é isso? Que você de casa acessou, teve acesso à íntegra dele pelo nosso site. E hoje temos o prazer de receber o Dr. Eduardo Arruda Alvim para tratar também sobre a reforma. Doutor Eduardo, bom dia. Leandro, muito bom dia. Muito obrigado estar aqui com você. Pela presença e agradeço por ter aceito o nosso convite para conversar um pouquinho sobre as reformas do Código de Processo. O privilégio é todo meu. É um prazer, seja tratado o assunto, que é um assunto que faz parte do meu dia a dia, seja por estar aqui nesse prestigiado programa que você coordena, o Conexão Legal. Obrigado. O Dr. Costa Machado fez diversas críticas ao anteprojeto, principalmente do ponto de vista que, segundo ele, o projeto como está hoje, ele diminui muito a possibilidade de recursos no âmbito processual e, principalmente, aumenta o poder dos juízes, diminuindo a possibilidade e até mesmo o suposto poder dos advogados em defender os seus clientes. Qual é a sua posição a respeito dessa afirmativa do professor Costa Machado, doutor? Leandro, veja, eu acho que, a priori, gostaria de fazer uma observação, que é um registro que eu tenho procurado fazer toda vez que eu abordo o novo código. Eu acho que esse novo código peca na origem, ou esse projeto do novo código, ora em tramitação na Câmara dos Deputados, ele peca na origem pela composição da Comissão de Juristas Notáveis que o integrou e foi responsável pela elaboração do anteprojeto. Ali, essa comissão foi integrada por juristas de escola, não há dúvida alguma, entre os quais a minha irmã, a professora Tereza Rudolvin Vamber. Mas, com certeza, dois nomes eu posso registrar que não poderiam deixar de ter constado dessa comissão. O professor Nelson Nery Júnior, que é o maior especialista no direito brasileiro sobre recursos, e o professor Araquém de Assis, coautor dessa obra que você acabou de mencionar há pouco, que é o maior especialista no direito brasileiro em matéria de execução. Quer dizer, efetivamente, eu não vejo razão alguma para que esses dois nomes não tivessem constado, em que pese, obviamente, toda a admiração e o respeito pelos eminentes juristas que constaram dessa comissão de notáveis responsável pela elaboração do anteprojeto. Esse anteprojeto, de fato, padece de alguns defeitos, né? Evidentemente, é muito fácil ser crítico de obra pronta. Esse anteprojeto foi um bom trabalho, foi resultado de um esforço conjunto de vários juristas, mas acho que ele padece de alguns defeitos. Eu não comungo inteiramente da opinião do professor Antônio Cláudio Costa Machado, a quem muito admiro. Eu tenho a impressão de que o problema não reside propriamente na diminuição do poder do advogado ou na concentração de poderes na mão do juiz. Eu tenho a impressão que talvez o maior problema desse código tenha sido a timidez, né, em dar certos passos absolutamente essenciais e absolutamente indispensáveis para a racionalização do processo e para a melhoria dos trabalhos do judiciário como um todo, o que reflete direta e imediatamente na vida de nós, advogados militantes do dia a dia, do foro, advogados contenciosos como sou eu, como é você. Vou dar um exemplo. O projeto do novo código trata da disciplina dos recursos especiais repetitivos da mesma forma como o atual.
Os recursos especiais repetitivos, essa inovação trazida recentemente no artigo 543C do Código vigente, constituíram um grande avanço. O Superior Tribunal de Justiça foi um tribunal criado pela Constituição de 1988 com o escopo de editar decisões paradigmáticas em matéria de processo civil, em matéria de direito federal infraconstitucional. Não é? Compete a ele dizer os rumos do direito federal infraconstitucional. E, nesse sentido, afluindo lá uma quantidade enorme de recursos especiais tratando da mesma matéria, esse mecanismo dos recursos especiais repetitivos, que permite o sobrestamento nos vários tribunais locais dos assuntos que estão sendo julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso eleito como representativo da controvérsia, é um mecanismo interessantíssimo e muito ágil. No entanto, hoje, no Código atual e também no projeto, a meu modo de entender, inexplicavelmente, uma vez decidida ou fixada a tese do STJ acerca de determinada matéria em sede de recursos especiais repetitivos, essa tese não precisa ser observada pelo tribunal local. Então, é como se dissesse, olha, os ministros do mais alto tribunal do país em matéria de direito infraconstitucional federal decidem fixam entendimentos sobre determinado assunto, né? Entendimento paradigmático sobre determinado assunto que precisa ser observado pelas instâncias inferiores, se elas quiserem. Isso não entra na cabeça de ninguém. Há um grande jurista do Paraná, o professor Luiz Guilherme Marinoni, que também é um dos que não poderia, no meu modo de entender, ter estado ausente dessa comissão de notáveis, que aponta isso num trabalho escrito a propósito do assunto de precedentes obrigatórios. Isso é um paradoxo, não é? Então, na verdade, é o que eu digo, o projeto do novo código foi tímido, quiçá agora, nas modificações que estão sendo feitas no Congresso, isso possa ser modificado. As decisões do STJ em matéria de recursos especiais repetitivos têm que ser obrigatórias, de observância obrigatória. Né? Tem que ser de observância obrigatória, vinculantes, e se não forem vinculantes, e se não forem observadas, têm que ser cassadas por intermédio de reclamação. Isso não tem nada a ver, no meu modo de entender, com liberdade e independência do juiz. A liberdade e independência do juiz é um problema de tripartição dos poderes. O juiz, como observou o Dr. Hermes na entrevista precedente, o juiz é independente do executivo, o juiz é independente do legislativo. É um poder independente, a Constituição diz que são poderes independentes e harmônicos entre si, mas o juiz não é independente do tribunal ao qual ele está submetido, o juiz não pode se dizer independente do Superior Tribunal de Justiça. Né? Pois é, exatamente. Então, eu acho que o novo código foi tímido. O novo código deveria ter avançado, porque esses mecanismos de solução de demandas em massa, eu não tenho dúvida, são, ou talvez, o principal caminho para desafogar o judiciário, e isso vem em benefício de todos nós. Sim, hoje, a principal dificuldade... Até do custo Brasil, né? Claro. Doutor Eduardo, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, fique com a gente no próximo bloco, mas lembrando que o livro da semana é o do professor Eduardo, juntamente com o professor Araquém e o professor Arruda Alvim. Então, se você quiser concorrer a esse livro, ingresse lá no nosso site ou através do nosso Twitter, @LeandroPinto_. Até o próximo bloco, em Conexão Legal. Retornamos em Conexão Legal, hoje tendo o prazer de entrevistar o Dr. Eduardo Arruda Alvim, processualista, para falar um pouquinho sobre a reforma do Código de Processo Civil. E, para tanto, o Dr. Eduardo nos agraciou com 3 exemplares da sua obra, Comentários ao Código de Processo Civil, juntamente com o professor Araquém de Assis e o professor Arruda Alvim. Eu gostaria de dizer que um deles, infelizmente, não vai ser alvo de sorteio, porque eu já me apossei. Então, se você aí de casa quiser concorrer aos outros 2 livros, ingresse lá no nosso site, no idc.org.br. Doutor Eduardo, falávamos um pouquinho sobre a reforma e também essa questão. E eu quero trazer agora essa questão, que foi muito bem lembrada no final do primeiro bloco, com referência à letargia que toma conta do nosso judiciário, seja na área civil, na área criminal. Essa letargia, eu acho que ela ocupa
ela está instaurada em todos os estados e em todas as áreas do direito. Mas, essencialmente, e nós que somos advogados militantes, isso é muito preocupante, porque eu tenho o caso agora de um processo que está se findando após 14 anos. Ou seja, é um dos processos que eu assinei lá atrás, quando eu tinha acabado de pegar a minha OAB, e hoje ele está se findando. Quer dizer, isso não pode acontecer, e principalmente porque se trata de um processo simples. Foram recursos sobre recursos sobre recursos que culminaram em 14 anos. A parte já faleceu, quem está recebendo são os herdeiros. Quer dizer, como fica esse compromisso, essa obrigação prevista em Constituição, que do Estado prever ao membro, ao cidadão comum, essa questão do acesso à justiça, e mesmo assim ele não trazer esse acesso à justiça num tempo mínimo, num tempo digno. Isso é um problema seríssimo que tem repercussões em todos os setores possíveis. Você veja, por exemplo, no meu caso, grandes escritórios costumam cobrar por hora trabalhada. Eu não tenho esse hábito. Também meu escritório tem 60 pessoas, são 11 sócios e não vive nesse esquema, vamos dizer, americanizado de horas trabalhadas. Eu cobro por peças processuais, acredito que seja a mesma forma como você cobra as causas de que você cuida. Você hoje não consegue estipular a priori o quanto a causa vai custar para você. Sim, né? Uma causa que custa 15 anos, demanda um acompanhamento por 15 anos, demanda um advogado dedicado àquela causa por 15 anos, demanda, por mais que haja hoje acompanhamento via internet, demanda um acompanhamento junto ao foro, feito por estagiários e por advogados ao longo de 15 anos. Então, isso é um problema seríssimo, e que eu acho que vamos dizer assim, esse alinhamento com a jurisprudência das cortes superiores é um grande passo para que isso seja resolvido. Vou dar um exemplo para você numérico, comparando dois estados significativos da federação e dois tribunais de peso, não é? O Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Se você olhar no site do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo manda para o Superior Tribunal de Justiça, o Estado de São Paulo, né? Então isso inclui os TRFs, tanto o TRF da 4ª região como o TRF da 3ª. Mas vão para o Superior Tribunal de Justiça de São Paulo mais ou menos o mesmo número de recursos que vão oriundos do Estado do Rio Grande do Sul, TRF da 4ª região e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Não é? O mesmo número de recursos. Não é? No entanto, São Paulo, agora eu estou falando de números da Justiça Estadual, tem cerca de 27 milhões de processos, segundo os dados de que eu disponho, são semi-atualizados, em tramitação, ao passo que o Estado do Rio Grande do Sul tem 3 milhões de processos em tramitação, ou seja, é uma discrepância de mais ou menos 9 vezes. E, no entanto, o número de recursos que sobem é equivalente. Por quê? Porque eu acho que, nesse particular, o Estado de São Paulo tem uma postura correta, não é? De não destoar, na essência, das linhas mestras fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Faz isso espontaneamente, mas eu acho, como eu disse, que isso deveria ser obrigatório. O novo Código foi tímido ao não estabelecer essa lei. Tímido e contraditório, porque ele criou um outro mecanismo ao lado dos recursos repetitivos, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Este se processa no âmbito dos tribunais locais, tribunais regionais federais e tribunais de justiça. E as orientações firmadas nesses incidentes de resolução de demandas repetitivas são de observância obrigatória. Ora, o que um Tribunal de Justiça diz, o que um Tribunal Regional Federal diz é obrigatório, de observância obrigatória, sob pena de ser cassada a decisão, e o que o Superior Tribunal de Justiça diz não é de observância obrigatória, isso definitivamente não me entra na cabeça. Sim, no mínimo de pauteiro. Pois é. Uhum. Essa questão de acesso à justiça, o Brasil, ele é conhecido do ponto de vista internacional como um país que demanda por demais. Eu não concordo com essa afirmativa, principalmente porque o acesso à justiça no Brasil, até pela letargia do nosso Poder Judiciário, ele não é não é efetivamente posto à prova, principalmente pela letargia. Mas essa reforma, ela tem como trazer para a sociedade a ideia de que a justiça pode estar ao acesso de todos? Eu acho que sim, mas veja, o que eu costumo dizer quando eu falo de acesso à justiça é que acesso à justiça não significa só entrar no judiciário, né? Acesso à justiça significa sair do judiciário, mas também. Acesso à justiça é a justiça, esse é o grande problema, porque o sujeito hoje consegue uma liminar e acha que resolveu a vida dele, mas o problema é realmente o tempo necessário, o trâmite necessário para chegar
a um pronunciamento de mérito, o né? trânsito Um pronunciamento julgado, definitivo, o famoso trânsito julgado. É a grande né? questão. Porque hoje você entra com a ação, mas não consegue o trânsito em julgado dela em menos de uma década. Dá, absolutamente. Em São Paulo, absolutamente. Sim. Acho que também a letargia desse processo de informatização da justiça é um problema muito sério, né? Acho que mais do que letargia é uma questão de gestão. O Tribunal de São Paulo não tem a mínima gestão. A questão de gestão do Tribunal de Justiça de São Paulo não existe. Não é isso? Até segunda-feira passada tivemos o lançamento de uma campanha do Tribunal de Justiça e o presidente, Dr. Ivan Sartori, até se manifestou nesse sentido, de uma alteração brusca na gestão do Tribunal de Justiça como forma de se diminuir o acesso à justiça. Mas eu acho que isso é só o começo, né? Porque nós tivemos lá dos antigos presidentes também essa preocupação e nada se alterou aí em 10 anos. O presidente atual do Tribunal de Justiça parece ser um homem jovem, relativamente jovem para o cargo que ocupa, e parece que me disposto a abraçar efetivamente a necessidade dessas mudanças, né? Porque do jeito que está a coisa, efetivamente não pode continuar, né? O professor Luiz Rodrigues Wamber tem um trabalho onde ele aborda sobre os mais diversos matizes o problema da duração do processo e demonstra por A mais B que o processo não demora porque fica na mesa do juiz, ou o processo não demora porque o advogado tem prazo em dobro, porque tem litisconsórcio, ou porque a procuradoria tem prazo em quádruplo, nos termos do artigo 188. O processo demora pela tramitação. É uma tramitação extremamente burocrática, atrasada. Você chega lá, precisa de uma liminar, leva um processo com 500 páginas, porque você precisa instruir, tem que numerar, tem que costurar antes de subir para o juiz. Isso realmente tinha que acabar. E a única forma efetiva de acabar isso, o resto é tampão aqui, é colar, é o processo eletrônico, né? Sim. O processo eletrônico. Nós temos, por exemplo, pelo menos em São Paulo, nós temos alguns fóruns eletrônicos que não funcionam. Principalmente o Fórum Nossa Senhora do Ó, que é o primeiro, ele literalmente uma aberração do ponto de vista de andamento processual. Essa questão do processo eletrônico, ela não tinha que ser revista também de uma forma na sua gestão, mas essa questão você vai me responder no próximo bloco. Você de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal. Esse é o último bloco do nosso programa, tratando hoje sobre a reforma do Código de Processo Civil e também, agora aumentando um pouquinho, as questões que impedem o acesso à justiça e o longo tempo que os processos demoram na nossa justiça brasileira. Fica aqui o nosso lembrete, que o livro da semana é o livro do professor Eduardo Alvim, também o nosso entrevistado, e você pode ter acesso ao livro no iidc.org.br. Doutor Eduardo, fiz uma pergunta no bloco anterior com referência aos fóruns eletrônicos. O senhor muito bem colocou que o processo eletrônico é muito importante, o processo digital é muito importante. Mas nós temos o exemplo do Fórum da Nossa Senhora do Ó, por exemplo, que de nada anda. Você protocola uma petição digitalmente e demora lá 3, 4 semanas para ter um despacho. Na verdade, eu acho que o problema, Leandro, tem várias explicações. Uma delas você abordou. É certamente um problema de gestão, né? E, nesse sentido, Novas Luzes, um presidente relativamente jovem, pode trazer novos ares e se preocupar efetivamente com, enfim, dar atenção a esse assunto como ele efetivamente merece. E um outro problema, talvez, seja essa eterna subserviência do judiciário aos demais poderes, né? Essa história de autonomia do judiciário em relação aos outros poderes é muito falaciosa. A gente sabe que o judiciário, na verdade, funciona, entre aspas, em todas as aspas possíveis, como um pedinte em relação aos outros poderes, ao passo que em determinados estados da federação, como o Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça tem orçamento próprio. Então, essa postura também é uma postura muito incômoda, né? E que coloca o judiciário sempre
sempre numa situação muito delicada, né? Mas a realidade de Brasília, por exemplo, as ações originárias de competência do Supremo Tribunal Federal, ADINs, ADPFs, ADCs, são todas feitas via eletrônica, né? No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ações originárias também são todas feitas via eletrônica, e isso funciona bem. É claro que São Paulo tem, comparativamente aos outros tribunais, um movimento muito expressivo, mas a forma como isso tem sido feito, especialmente em Brasília, junto aos tribunais superiores, é denotativa de que efetivamente pode ser feito aqui. O que falta é empenho e, eventualmente, esse eterno problema orçamentário dessa injusta submissão do judiciário ao executivo no que diz respeito ao problema orçamentário. Doutor Eduardo, a grande questão é: a quem se presta um judiciário lento, não efetivo e que toma um tempo tão grande que a justiça, ao final, pouco faz diferença para uma pessoa, mesmo o indivíduo que ganha, depois de 12, 13, 14 anos um processo, a justiça chega atrasada, não é isso? A quem se presta isso? E falta um pouquinho da sociedade civil, uma interação da sociedade civil, e aí entra a nossa OAB como grande, pelo menos, instrumento de cobrança junto aos tribunais? Eu tenho a impressão que sim. Quer dizer, eu tenho a impressão que esse retardo, essa demora de prestação judicial em São Paulo é crônica, não há como se deixar de reconhecer isso. Ela, na verdade, se presta a... Ninguém sai beneficiado com isso. A sociedade como um todo não sai, isso desestimula os investimentos, isso desestimula a vinda de estrangeiros, isso leva a um descrédito na justiça, isso cria um problema para o advogado que não consegue fazer coisas simples como efetivamente estipular qual é o prazo de duração do processo. Quando eu me formei, eu sou bastante mais velho do que você conseguia estipular quanto tempo vai durar um processo. Hoje é absolutamente impossível. Você falou no início do programa em 14 anos, isso é um prazo absolutamente razoável hoje, do ponto de vista prático, mas não é razoável na cabeça de ninguém, não é? Agora, efetivamente, a OAB, como representativa da classe, como representante da classe dos advogados, pode e deve ter um papel muito atuante nisso, né? Na verdade, o que se tem observado é que a OAB, de uns tempos para cá, tem estado, vamos dizer assim, ausente das questões fulcrais do exercício da advocacia. E, com certeza, uma OAB presente, que se faça presente, discuta os problemas da advocacia, entre os quais essa duração razoável, seja promovendo congresso, seja promovendo encontros, seja encontrando em comum com o judiciário, porque nós trabalhamos com o judiciário e não contra o judiciário, uma solução razoável, soluções para esse, vamos dizer assim, para que os processos andem num ritmo razoável, é o papel que ela deveria fazer e, lamentavelmente, não tem feito. Sim. A sociedade civil também está omissa diante disso? Ou caberia à OAB alavancar essa sociedade, abraçar essa sociedade e fazer com que o judiciário efetivamente se posicione proativamente junto à sociedade, claro, porque hoje não existe. A OAB, num certo sentido, é representante da sociedade civil, não é? Então, caberia à OAB promover essa ligação, promover esse encontro com vistas à melhoria da situação. Sim. E a própria sociedade civil também, ela não se sente um pouco, vamos dizer assim, abandonada por parte do judiciário? Sem dúvida alguma. Isso, como eu disse, a letargia do judiciário não interessa a ninguém. Ela resulta num descrédito absoluto da população em relação ao judiciário. Né? Do ponto de vista estrutural, doutor Eduardo, a reforma do Código de Processo Civil ajuda o nosso tribunal, não só de São Paulo, mas dos outros estados, no ponto de vista meramente prático? Isso vai andar? Os nossos processos andarão de uma forma mais rápida ou não? Eu tenho a impressão isso que é uma grande falácia. Eu tenho a impressão que, se é que é possível dizer isso em linhas gerais, é uma grande falácia. O novo código poderia ter ido mais adiante, não é? Se tivesse ido mais adiante, talvez pudesse contribuir de forma mais efetiva para um processo mais célere e, portanto, mais justo. Mas isso não se resolve só com lei. Isso se resolve com uma movimentação, com uma mobilização da sociedade, com a sensibilização do judiciário, não é? Isso é um processo que passa muito acima da elaboração da lei ou da modificação da lei. Então, não estou dizendo que a modificação da lei não seja boa ou saudável, mas acho que primeiro, acho que, como eu disse, foi muito tímida. E segundo, é um passo dentre tantos outros que tem que ser tomados, para os quais a OAB, como você observou, sublinhou, poderia ter uma postura mais ativa para que a coisa melhorasse como um todo. Doutor Eduardo, eu queria agradecer a presença, muito obrigado, e fica aqui o convite por uma próxima aula para a gente. Com certeza, Leandro, muito obrigado.
Você de casa, gostaria de agradecer por ter estado conosco em Conexão Legal e voltar a lembrar que o livro da semana é o Comentários ao Código de Processo Civil, entre eles o autor, Dr. Eduardo Arruda Alvim. Muito obrigado pela presença, muito obrigado também pelos inúmeros acessos às nossas redes sociais e também ao nosso canal do YouTube. Tenha uma ótima semana, até a próxima semana em Conexão Legal.